Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, por gentileza. Estamos agradecidos a Deus por mais esta linda oportunidade que Ele concede a todos nós, de aqui estarmos para podermos adorar e glorificar o nome santo do nosso Deus. É uma maravilha, é uma bênção nós termos essa disponibilidade, termos esta liberdade de adorar o Senhor, de vir para a casa do Senhor, para aqui estarmos glorificando o nome santo do nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias, o nosso sonoplasta também coloca no telão, Apocalipse capítulo 3, e o versículo 14 até o 22. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que fala sobre a sétima carta, que é endereçada à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem morno. Nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. É uma carta bastante forte, né? Digamos assim. Quando João escreveu esta carta endereçada à igreja em Laodiceia. Vou pedir para que o irmão Lucas coloque ali na tela Salmo 29, o verso 4. Glória a Deus. Está ali. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Meus queridos, quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, a gente olha aqui para estas cartas, nós vamos observar aqui que Jesus apareceu para João, para que ele escrevesse aqui
estas 7 cartas às igrejas ali da Ásia. Mas se nós pegarmos ali, dentro do contexto do porquê que tudo isto aconteceu, nós vamos ver que no primeiro século, lá atrás, nós tivemos assim alguns eventos pontuais no primeiro século. Lá no ano 64, nós tivemos uma situação que foi o incêndio de Roma. E ali, tivemos ali algumas situações muito difíceis para a igreja naquele incêndio, onde morreram ali muitos cristãos, onde morreram ali muita gente. A igreja foi muito perseguida ali naquele incêndio. Depois daquele incêndio, no ano 70, houve então a tomada de Jerusalém, que é onde dissipou por inteiro, Jerusalém, Israel. Houve ali a maior diáspora que já ouvimos falar, que durou do ano 70 até o ano de 1948, quando Israel voltou a ser Estado novamente, porque naquela época houve ali a dispersão por todo o mundo, e houve então essa diáspora aí. Houve esse grande acontecimento, que foi a tomada de Jerusalém. E ainda no ano 70, houve ainda uma outra situação, que foi a inauguração do Coliseu romano. E ali, nesse Coliseu ali, houve muitas perseguições dos cristãos, muitos cristãos jogados para que os animais, para que as feras viessem a comer os cristãos, e houve uma perseguição muito grande para a igreja de Jesus Cristo. Vejam bem que a igreja, ela estava começando, ela estava nascendo, ela estava ali no seu começo, e teve essas grandes perseguições ali dos reis, dos imperadores, e assim sucessivamente. Ainda no primeiro século, claro que já no ano de 81, o imperador Domiciano, ele era conhecido, chamavam ele ali de segundo Nero, de tão perseguidor que ele era. E ele então deportou João para a ilha de Pátimo. Deus não permitiu que eles matassem João. Embora todos os outros apóstolos já haviam morrido, todos os outros apóstolos já tinham sido mortos, perseguidos, mortos, enfim. Mas João era o único que restava. Mas o Senhor não permitiu que eles matassem. Mas então o imperador ali deportou João para a ilha de Pátimo, para que ali ele ficasse isolado, para que ali ele pudesse então morrer à míngua ali, porque ele não teria nenhum conforto. Ali ele teria o sol escaldante do calor, e ao mesmo tempo teria também o frio imenso ali naquela ilha, e sem falar que ele estava expostos ali para que os animais selvagens o pudessem destroçá-los. Todavia, ele estava servindo um Deus todo-poderoso, e ali o Senhor o abriu a escada para que ele pudesse enxergar os céus.
e que Jesus pudesse ali aparecer para ele e dar informações precisas, para que ele pudesse então escrever o Apocalipse. Logo dentro desse todo esse contexto, foi dito para João para que ele escrevesse as cartas para as igrejas ali da Ásia. E ele foi escrever estas cartas. E veja bem que, se nós lermos as 7 cartas que ele escreveu às igrejas, nós vamos perceber algumas situações pontuais que é importante que nós tenhamos o conhecimento. Porque a primeira carta que ele escreve a Éfeso, ele elogia a igreja de Éfeso, mas também, ao mesmo tempo, esta carta dá um puxão de orelha naquela igreja. Mas diz lá que grande e poderosa igreja que estava perdendo o seu primeiro amor. Dizia para a igreja de Éfeso: olha, vocês são excelentes, vocês sabem separar direitinho o que é servir a Deus e o que é desprezar o mundo, vocês conseguem fazer esse discernimento, porém, vocês estão perdendo o primeiro amor. Depois ele foi para a igreja de Esmirna e disse para eles lá que eles também eram interessantes, porque eles mesmo na pobreza que eles estavam ali, mas eles estavam firmes diante da presença do Senhor, e eles estavam adorando a Deus. Foi a terceira carta a Pérgamo, diz que a igreja que tolerava os ensinadores de imoralidade, também deu um conselho e ao mesmo tempo chamou a atenção deles. A igreja de Tiatira, que é a igreja que tolerava também Jezabel, isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, observou ali para a igreja de Tiatira. Chega a igreja de Sardes, que era uma igreja morta, que era uma igreja que precisava tomar uma posição, porque era uma igreja que estava ali, para uma igreja morta, ele se apresentava como o espírito da plenitude da vida. Chamava a atenção ali da igreja de Sardes. E elogiava por inteiro a igreja de Filadélfia, porque dizia para a igreja de Filadélfia: você é fiel, é fiel, está me servindo com exatidão. Mas quando chega na sétima, que é a igreja de Laodiceia, é a única carta que não tem o elogio, só tem a chamada de atenção, uma observação muito severa para com a igreja de Laodiceia. Pois a igreja de Laodiceia, ela foi formada ali por dava-se o nome da cidade, porque aquele povo era um povo financeiramente muito bem de vida. Eles saíam de um ponto, eles estavam ali em uma região onde o pessoal tinha muito dinheiro, tinha uma condições financeiras muito boa. Então a igreja de Laodiceia se sentia tranquila financeiramente. Eles ali eram um ponto que aonde as pessoas da região, todo mundo iam para aquela cidade de Laodiceia, onde eles tinham ali um centro médico importante, eles tinham ali os melhores oftalmologistas, as pessoas da região, tudo que queriam, iam para Laodiceia, e eles tinham uma renda per capita interessante, que eles poderiam
ter ali os melhores médicos, poderiam ter os melhores centros médicos, poderiam ter as melhores lojas, levando em consideração que Laodiceia também, ali naquelas campinas, aonde rodeavam ali, cercava aquela região, as ovelhas produziam as melhores lãs, e consequentemente, eles tinham os melhores tecidos, consequentemente, eles tinham ali fábricas de roupas das melhores qualidades, onde chamavam a atenção de toda a região para que pudessem comprar as vestimentas ali daquela região de Laodiceia, porque eles eram diferenciados dentre os demais. Logo então, a igreja também ela crescia nesse mesmo parâmetro da região. Ela se gabava por ter muitas condições, por ser a melhor de toda a região, e assim sucessivamente. Veja bem que daí, Jesus observando isso, pediu para que João pudesse escrever para aquela igreja, chamando a atenção de uma forma bastante contundente, dizendo para eles: olha, vocês é desta forma, vocês é morno, oxalá se vocês fossem frio, porque quando ele se endereçou a outra igreja, dizendo que aquela igreja estava morta, logo ele falou: vocês estão mortos, mas eu estou aqui para poder que vocês crerem em mim, eu posso ressuscitar vocês. Mas aquela igreja ela ficava em cima do muro, eles não eram nem frio e nem quente, eles eram morno, e aquela região era uma região tão privilegiada, porque ali tinham os termas de águas ali naquela região, e os viajantes que passavam por ali, eles estavam muito cansados, eles andavam ali muito cansados com os seus animais, e eles iriam até as cisternas para poder tomar daquela água, e aquela água não os satisfaziam, porque era uma água morna, não era uma água quente, mas ao mesmo tempo também não era uma água fria, para que pudesse saciar a sua sede. Então, os viajantes, eles não gostavam daquela água, era uma região que para eles, para descansar ali, juntamente ali com as suas tropas, com os seus animais, não era uma região muito bem-vinda a eles, porque era uma água morna. Por isso que foi usado esta palavra, né, desta forma aí, que eles eram mornos, onde ali no versículo 18 nos diz ali, né, que, ou melhor, que fala ali que vomitar-te-ei, porque tu és morno. Quando nós lemos esta passagem bíblica e nós olhamos para nós, olhamos dos tempos contemporâneos que somos, eu pedi para que colocasse ali aquele salmo: a voz do Senhor é poderosa, porque ela chega-se até nós. Deus estava falando diretamente com aquelas igrejas, e você, na condição de igreja, Deus também fala com você. Você, na condição de igreja também, você está aí ouvindo a palavra do Senhor se direcionando a você, e nós temos que ficarmos com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, porque é importante para que nós possamos prosseguir no nosso dia a dia, é importante para que nós possamos seguir rumo ao céu, é quando nós damos ouvido à voz do Senhor. É quando nós temos a sensibilidade do Espírito Santo para que Ele possa falar conosco todos os dias e todas as horas.
Aqui na igreja, quando nós estamos aqui, nós temos que estarmos atentos. Quando nós dobramos o nosso joelho em nossa casa e vamos colocar aquele tempo diante da presença do Senhor, nós temos que estarmos sensíveis à voz do Senhor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia para nós lermos, nós vamos ler de tal forma e com qual atenção, para nós percebermos que ali o Senhor está falando conosco através da sua palavra. É muito importante quando nós temos a sensibilidade à voz do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome santo do nosso Deus. Durante toda a minha jornada, servindo ao Senhor, já tivemos algumas experiências, quando Deus fala conosco, quando Deus Ele se dirige diretamente para nós. Já tivemos algumas experiências. Em uma certa ocasião, acredito eu que seja-me oportuno falar isso aqui para vocês hoje. Em uma certa ocasião, ainda no ano de 1992, eu morava lá na cidade de Três Barras, no Paraná, e naquela ocasião, eu estava no meu trabalho, no meu emprego, estava muito bem empregado, mas de repente, eu resolvi, diante da minha popularidade na cidade, que era uma cidade pequena, e eu estava ali em destaque naquela ocasião, eu resolvi então me candidatar a vereador naquela ocasião. A eleição seria no final do mês em outubro, né? Outubro, novembro ali de 92. Muito bem. Aí na igreja nós tínhamos um outro irmão que ele já tinha se candidatado a umas 2 vezes já, ou se não já seria a terceira. E daí ele estava ali recebendo um certo apoio. E naquele momento, o pastor Levi, ele era o pastor da ocasião ali, o meu pastor, e um certo dia, ele resolveu falar comigo, no sentido para que eu não viesse a sair candidato. E eu disse para ele que não era para ele se preocupar com isso, porque eu só seria mais um. Teria lá o outro companheiro, o outro irmão, teria outros tantos lá que seria candidato, e eu só seria mais um. Aí passou-se uns dias, o pastor Levi, Deus usou o pastor Levi para falar comigo, em profecia. Só que eu fui muito incrédulo em relação à profecia que o pastor Levi falou comigo. Eu não acreditei. E na segunda-feira eu fui falar com o pastor Levi e falei para ele: pastor, não quero que o senhor fique profetizando para mim, porque eu sabia particularmente que ele tinha um interesse em que o outro fosse o candidato. Mas aí, naquela ocasião, ele falou: não, tudo bem, não tem problema não. Ele foi bem tranquilo assim quando ele me deu a resposta. E eu tinha um compromisso na época, talvez seria mais ou menos nessa época do mês de junho, por aí, que a gente já estava se preparando, né? E daí eu já estava licenciado da empresa que eu trabalhava. E tinha uma festividade em Goiuerê, e eu morava lá em Três Barras. Então eu resolvi, peguei a minha família e fui lá para Goiuerê.
Não falei nada com ninguém, nem com a minha esposa, do meu propósito. Mas eu estava indo para aquela festividade e eu pedi para que Deus falasse comigo ali sobre este assunto. Porque eu queria ouvir a voz, né, através de uma pessoa que não tinha um interesse direto comigo, que não tinha esse interesse, era isso que eu queria ouvir. Aí fui para lá. Naquela época, irmãos, as festividades nossas da igreja, ela durava em média 4 dias. Quinta-feira começava as festividades, aí tinha na sexta-feira, sábado e domingo. O pastor José Anunciação estava pregando na quinta-feira, e eu estava lá. Na sexta-feira era o pastor Percy Fontoura, na época ele era pastor lá em Guaíra. Eu estava lá, e eu com a perspectiva de que Deus usasse o pastor Percy para falar comigo. No sábado, o pastor José Anunciação de novo veio entregar a palavra. No domingo era o pastor Percy, e eu fiquei com aquela ansiedade, porque na quinta eu não tinha escutado nada em relação ao assunto, na sexta também não, no sábado não, e eu fui para a igreja no domingo com muita vontade. Sentei aqui nos primeiros bancos da igreja, para que o pastor pudesse me ver, para que ele pudesse me enxergar e falar comigo. Eu estava muito ansioso para que isso acontecesse. Mas era só eu. A minha esposa não sabia de nada, ninguém sabia de nada. E daí, naquela ocasião, o pastor Percy não pôde ir. Dava o horário das 7h30, não chegou, deu 15 para as 8, não chegou, deu 8 horas, não chegou, deu 8h15, não chegou. De repente, entrou pela porta lateral da igreja um irmão assim que ele era dirigente da congregação de Oliveira Castro, que é um município lá é um distrito lá de Guaíra, que na qual pertencia à igreja de Guaíra. Aí quando ele entrou, eu olhei e falei assim, meu Deus, não vai acontecer nada. Porque eu estava com fé no pastor Percy. E ele entrou. Daí, de repente, justificou lá para o pastor Jerônimo, que era o presidente, que era o pastor da igreja. Daí a pouco, logo às 9 horas, já passou o microfone para ele. Irmãos, ele pegou o microfone assim, ó. Ele não saudou ninguém da igreja. Na hora que ele pegou o microfone, ele se endereçou a mim e disse para mim assim, olha, é para você, irmão, você volta lá para a sua terra, para a tua casa, e cancele a tua candidatura, que eu tenho algo importante para você. Falou mais ou menos desse jeito. Aí eu voltei e obedeci. Quando eu cheguei em Três Barras, cancelei a candidatura, e logo em 93 eu mudei para Ubiratã. Aí eu mudei para Ubiratã, fiquei aqui durante todo esse tempo. Depois, no ano de 2000, eu me candidatei aqui, me elegi a vereador. Aí vocês não vão saber, mas alguns contemporâneos da época, o Orlando, Sônia, o irmão Natal, juntamente com a irmã Francisca, acho que o irmão Alciano já, não sei se morava aqui nessa época, o Juarez, eles vão lembrar, durante o meu tempo de vereador que eu passei aqui, os 4 anos foram anos pesados para mim. Eu tive luta em cima de luta, problemas em cima de problema. Estou contando essa história porque eu vou chegar aqui no meu objetivo. Quando foi esse ano, eu da mesma forma resolvi, e eu estou dentro da palavra, quando eu digo aqui no Salmo 29, que a voz do Senhor, Ele fala conosco. Eu estou dentro desse contexto, certo? Muito bem, quando foi esse ano, resumidamente,
eu estava com esse mesmo propósito, eu estava com esse mesmo foco de me candidatar novamente. Mas eu ainda não tinha orado a esse favor. Eu ainda não tinha orado por isso. Eu estava orando por outras situações, mas com relação a ser ou não ser candidato, eu não tinha ainda orado. Naqueles dias das festividades, era dos jovens do ciclo de oração que estava aqui, pastor, de oração? Dos soldados de Cristo, que o pastor Valmir veio aqui. Que dia que foi? Dia 31 de março, finalzinho de março, começo de abril. Eu estava aqui na igreja, sentei aí, nos bancos, juntamente com a minha esposa, no sábado, tranquilamente, não estava, assisti o culto com naturalidade. O pastor Valmir estava aqui pregando a palavra, depois no final, Deus usou ele para falar com a igreja, falar em profecias com alguém. Eu fiquei tranquilo. Eu estava muito tranquilo aonde eu estava e eu não fiz nenhum pedido para Deus. Eu estava ali assistindo o culto. Quando chegou no domingo à noite, eu da mesma forma, sentei ali e fiquei ali sossegadinho no meu canto. O culto aconteceu, estava uma benção. Deus usou o pastor Valmir para falar com a igreja. E ele chamava as pessoas aqui na frente, e nós estávamos de pé lá, e o pastor Dercy estava aqui. Irmãos, eu estava lá no banco, ao lado da minha esposa, e na hora passou assim na minha cabeça, irmã Cida, que quando eu lembrei que eu estava propenso a ser o candidato, eu peguei e falei: Senhor, se lá há 20 e poucos anos atrás, o Senhor usou o pastor Levi para falar comigo, 32, né? 32 anos, isso. Há 32 anos atrás, obrigado, Orlando, o Senhor usou o pastor Levi para falar comigo, usa o pastor Dercy para falar comigo hoje. Mas isso só passou pela minha cabeça, só foi pensamento. E eu estava lá. Acho que demorou 2 minutos, 3. Aí o pastor Dercy, Deus usa ele para falar. E diz ele, quando entregou o recado para mim, que Deus já estava inquietando ele desde ontem, desde o sábado, é isso? Para falar aquela mensagem para mim. Então, o que eu estou contando isto para vocês, para a igreja, para nós nos colocarmos na seguinte situação. Volta lá, Lucas, para mim, por gentileza, o Salmo. Que é o falar de Deus, isso, obrigado. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E nós temos que ser sensível à voz do Senhor, nós temos que nos colocar diante da presença do Senhor para nós entendermos o que o Senhor está para falar conosco. Esta foi uma situação que aconteceu, mas em outras situações Deus já tem falado comigo através da palavra do Senhor. Quando eu estou assim, digamos, triste, precisando de ouvir a voz do Senhor, eu vou para a Bíblia Sagrada, eu abro a Bíblia e o Senhor fala comigo, eu tenho esse entendimento. Quando Deus falou para que João escrevesse aquela palavra ali, aquela carta para a igreja de Laodiceia, estava dizendo para eles: sejam sensíveis à minha voz, sejam sensíveis a mim, que eu quero falar com vocês, porque eu amo vocês. E dizendo aqui no versículo: aconselho-te, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava aconselhando a igreja de Laodiceia, dizendo assim: aconselho-te que de mim compres ouros provados do fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Por que Deus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, que já era uma igreja rica, que era uma igreja pomposa, era uma igreja poderosa, era uma igreja que se achava, para que eles pudessem então comprar dele ouro provado,
porque as coisas deste mundo tudo passa, mas nós temos que investir no reino do céu, nós temos que nos colocar as nossas petições, buscar a riqueza que vem lá do céu. É isso que é o propósito que Deus tem para conosco, porque todas essas coisas aqui são passageiras. É claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que reivindicar, é óbvio que nós temos que estudar, que buscar as bem-aventuranças aqui para a nossa sobrevivência. Mas acima de tudo isso, nós temos que buscar o reino de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, dar ouvido à palavra do Senhor, porque tudo isto é passageiro, tudo isto é passagem por aqui. Nós não sabemos qual que é o dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. O que irá nos buscar individualmente nós não sabemos. Mas o certo é que nós temos que estarmos com esta, digamos assim, com esse crédito diante da presença de Deus, lá no céu, para que nós possamos ter esse privilégio de morar lá na glória. Aleluia! E quando o Senhor falava aqui para a igreja de Laodiceia, que eu aconselho a vocês que compres de mim ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da sua nudez. Aí diz no versículo 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Veja bem a importância. Ao que vencer, eu concedo-lhe, para que você sente comigo no meu trono. Por que que ele escreveu desta forma, ao que vencer? Porque a igreja do Senhor irá reinar com Cristo. Aleluia. E ele diz ainda aqui, assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja a importância que é para que nós possamos vencer todas as adversidades, todas as alturas, os problemas que porventura vierem sobre nós aqui, para que nós possamos sentar com Cristo no trono de glória. E para tanto, nós temos que sermos sensíveis à voz do Senhor. Nós temos que prestar atenção quando o Senhor está falando conosco, e para tanto nós temos que nos colocar à disposição do nosso Deus, sempre nos colocarmos à disposição para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia, louvado é o nome santo do nosso Deus.